Perfeito. Há soluções. Aqui só há soluções. Então qual é a solução aqui? Baixa aí que eu estou a ver isto em estéreo. A solução aqui é fazermos uma formação. Formações há muitas e nós temos bastantes. Portanto, vou só tratar aqui de carregar. Peço-vos que me deem um segundo. E eu vou carregar aqui ação com resultado. Ação com resultado. Subir. Sim, mas eu não tenho imagem, porque aqui não há chefes. Eu não tenho imagem, tenho esta fotografia, porque depois também se eu coloco imagem, a net está lenta de uma forma geral. E se eu coloco a imagem depois não se ouve, porque o tempo como está, particularmente chuvoso e pronto, é normal que a internet esteja neste estado. A apresentação está só a subir. Um segundinho. Calma, não parou nada. Eu ainda não parei. Isso ainda nem começou, Carmen. Calma. Muito bem. Ação com resultado. Pronto, conseguem ver a imagem, certo? Toda a gente consegue ver essa imagem que aí está, não consegue? Boa. Boa. Então é assim. Hoje vamos falar aqui de ações com valor. Eu lembro quando realizei esta formação, quando estava a construir esta formação, eu estava a pensar que todos nós, sem exceção, todos nós, e sobretudo as pessoas que já trabalharam no mercado tradicional, para o patrão, etc., como empregado de alguém, nós temos uma tendência muito grande para quando estamos a desenvolver o nosso negócio, a nossa atividade. Vou desligar isto, não? Quando estamos a desenvolver a nossa atividade, há uma tendência enorme para nós nos colocarmos com demasiado trabalho em cima. E esse demasiado trabalho em cima é, muitas vezes, nós não termos ações geradoras de valor para o nosso negócio. Coisas que nós fazemos só para nos sentirmos a trabalhar. Isto acontece imensas vezes, situações como estas, só que o que é que acontece? Passado um tempo, sentimos que trabalhamos muito, mas depois não fizemos as coisas que tínhamos a fazer para realmente trazer valor ao nosso negócio, que são os pontos que trazem valor ao nosso negócio. Mas por trás dos pontos, por trás de todo o processo de desenvolvimento de uma equipa e, consequentemente, dos pontos que daí advêm, existem alguns passos a dar. E alguns passos a dar que eu pessoalmente acredito que desta forma qualquer pessoa se pode tornar um diamante ou alguém com um patamar muito alto nesta empresa e nesta atividade. Essas ações geradoras de valor são ações diárias de um networker profissional. Alguém que quer desenvolver este negócio de forma séria, de forma concreta. Alguém que sabe exatamente aquilo que quer e aquilo que procura com este mercado, que é precisamente desenvolver uma carreira forte. E essa carreira não pode ser desenvolvida se nós não cumprirmos algumas ações que cumpriríamos muitas vezes, aliás, que cumprimos em qualquer ação de sucesso, em qualquer atividade em que nós queramos ter sucesso e sermos bem-sucedidos a fazê-la. Porque o sucesso as ações de sucesso são ações transversais, em que nós vamos
ao desenvolver uma carreira, ao desenvolver aquilo que quer que seja, que exija de nós o sucesso, vai exigir também de nós um preço alto, um preço a pagar. E esse preço a pagar muitas vezes é a alteração de hábitos, a introdução de novos hábitos na nossa vida, o controlarmos a nossa vida mediante o cumprimento desses mesmos objetivos. Mas em relação especificamente aqui ao network marketing, é um mercado que, por muito simples que seja, e é um mercado simples, é um negócio de forma que se desenvolve de forma muito simples, para a maioria de nós existem algumas ações que devem ser tomadas em conta para que possamos ter resultados. E eu vou começar, até porque já vamos tarde, vou passar os slides com alguma brevidade, mas não quero perder qualquer tipo de conteúdo. Isto está um pouco, as letras estão mal formatadas, porque o formato em que isto foi feito não estava pronto para esta sala, já foi feito há algum tempo, como podem ver até tem o símbolo antigo e tudo. Primeiro de tudo, formação diária. É exatamente por causa deste ponto que eu acredito que qualquer pessoa pode ser um diamante, qualquer pessoa pode chegar aos níveis e aos patamares mais altos em no mercado do marketing multinível. Porquê? Porque o ser humano tem a capacidade de aprender e a aprendizagem transforma as pessoas. Para mim, a aprendizagem transforma as pessoas. É aquilo que nós ainda não sabemos hoje, aquilo que nós não somos ainda hoje, aquilo que nós não temos ainda hoje, nós podemos obtê-lo através de uma aprendizagem. De como se obtém, de como nos tornamos, de como nos desenvolvemos. E se há 30, 40, 50 anos a informação era pouca e o mercado ainda estava numa fase muito embrionária e não havia muita informação, hoje em dia, passados quase 50 anos do início do marketing multinível com toda a força, hoje em dia já existem pessoas que já pertencem à história, já pertencem mesmo à história, que já nem sequer estão neste mundo e que foram grandes gurus do network marketing e que continuam a ser grandes mentores de pessoas como, por exemplo, eu. Eu tenho mentores no network marketing de pessoas que já nem sequer existem, portanto, pessoas com idades muito avançadas, muito mais avançadas que a minha e com experiências de uma vida no network marketing. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é procurar essa formação diária. Dentro da Top Team existe muita informação, sobretudo informação que vai passando entre nós, que vai passando entre os distribuidores, com livros. Temos também o nosso manual, o manual de como ter sucesso na FM Group, que é o meu preferido, é aquele que eu utilizo com maior regularidade, porque é muito específico para a FM Group. Mas depois há uma série de livros que nós podemos ler, há uma série de vídeos que nós podemos ver, há uma série de pessoas que nós podemos seguir e compreender os seus pensamentos e depois, claro, não é só a aprendizagem, é nós darmos o benefício da dúvida às coisas que aprendemos e constantemente irmos mudando a nossa postura, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Sim, porque existem atitudes e pensamentos que não coadunam com o sucesso nesta indústria, não coadunam, não demonstram que nós não estamos preparados para ter sucesso nesta indústria. Uma pessoa negativa não vai conseguir desenvolver um grande negócio de marketing multinível, porque no seu subconsciente ela não acredita no sucesso, não acredita que pode ser uma pessoa bem-sucedida independentemente do mundo que a rodeia, independentemente de todas as advertências que estão à sua volta. Ela, no fundo, não é uma pessoa extremamente positiva, não é uma pessoa focada em soluções, é uma pessoa focada em problemas, não é uma pessoa que se gosta de relacionar com os outros. Portanto, tem diversos problemas que podem comprometer o seu desenvolvimento. E a leitura e as frases e os textos e os pensamentos, etc., que nós vamos lendo por aí e que muito inspiram as pessoas, frases altamente inspiradoras, não são nada mais do que grandes armas para nós aplicarmos. Caso consigamos aplicar e caso façamos o esforço de aplicar aquilo que vamos aprendendo, obviamente que a nossa vida melhora. O nosso negócio é a consequência da melhoria da nossa vida. E a nossa vida, quando eu digo a nossa vida, não é a vida exterior, é a vida interior. É a forma como nós observamos aquilo que está à nossa volta, é a forma como nós também pensamos sobre o mundo, a forma como nós nos vemos quando nos olhamos ao espelho, a forma como nós nos sentimos capazes, confiantes, etc. E essa confiança vem das competências. Alguém que aprendeu durante uma vida dificilmente vai ter
falta de confiança quando passa muita aprendizagem, porque é a maior arma que nós podemos ter, é sem dúvida a aprendizagem e aquilo que nós nos tornamos com este negócio. Os resultados vão ser uma consequência. E uma consequência desta postura, destas atitudes, destes pensamentos, mas claro está, é uma consequência de trabalho, o fazer. Muitas vezes nós dizemos aqui que a melhor forma de nós nos certificarmos que temos negócio é construir esse negócio, é fazer esse negócio. Porque é aquela parte em que o nosso patrocinador não nos vai ajudar, a nossa empresa não nos vai ajudar, os nossos parceiros não nos vão ajudar, quem nos vai ajudar somos nós, a fazer o nosso negócio. Quem faz o nosso negócio somos nós que fazemos. E o negócio começa por ser feito pela prospecção, angariar contactos. Angariar contactos. Este é um negócio de pessoas para pessoas. Portanto, se queremos ter uma estrutura, primeiro temos que procurar as pessoas. Esse é o primeiro passo. Prospecção. Como é que eu posso fazer prospecção para o meu mercado? Eu, quando iniciei esta atividade, eu não consegui recrutar os meus amigos, as pessoas com quem eu me dava mais próximas. Porquê? Porque eu não tinha a abordagem correta, não sabia abordar corretamente as pessoas e fiz aqueles primeiros contactos com um tom de interesseiro. Não é? Toda a gente sabe que, isso não se sabe, está no manual bem explícito, que uma abordagem mal feita transmite uma mensagem de alguém que está interesseiro pelas pessoas, interesseiro pelo aquilo que as pessoas lhe podem dar a ele. E a abordagem correta deve ser a abordagem de uma pessoa interessada nas pessoas, interessada no sucesso das pessoas. E eu não conseguia transmitir essa mensagem e queimei os meus contactos. Mas o meu negócio não podia estar comprometido apenas e só por causa disso. Eu não podia comprometer toda a minha carreira, tudo aquilo em que eu apostava ser o meu negócio e a minha vida, por culpa de ter feito algo mal. Ainda por cima, se em Portugal existem 10 milhões de pessoas, eu tinha abordado algumas dezenas delas. Portanto, seria ridículo da minha parte estar-me a limitar a dezenas de pessoas num país com 10 milhões de pessoas. Acho que era o maior erro da minha vida. E depois, então, quando percebi que este negócio se desenvolve internacionalmente, quando me apercebi que existem centenas de milhões de pessoas que eu posso abordar para criar a minha rede, essas dezenas passavam mesmo a uma ínfima parte e, obviamente, que pus pés ao caminho. Pus pés ao caminho e comecei a desenvolver trabalho na internet, através de anúncios, através de tudo aquilo que mexia, tudo aquilo que fazia, que me trazia contactos, todas as formas imaginárias que me levam a falar com pessoas, através das redes sociais, através dos anúncios, através de várias formas, eu fui prospectando, fui angariando esses mesmos contactos. Paralelamente ao trabalho que fiz na net, fiz um trabalho de terreno. Arranjei flyers, arranjei cartões e, sobretudo, vivi. Vivi e vivo. Atualmente é exatamente isto que eu faço. Eu vivo. Não tenho a urgência tão grande como tinha numa fase inicial, mas garanto-vos uma coisa, todos os meses eu tenho recrutamentos. Todos os meses eu tenho recrutamentos. Desde o início do meu negócio, numa fase inicial era todos os dias. E agora, todos os meses eu tenho recrutamentos. Ok? Mas, atenção, eu tenho um patamar de orquídea, de diamante, tenho o meu tempo muito preenchido, tenho que selecionar bem as pessoas com quem posso trabalhar e daí passar a recrutar menos. Mas eu nunca parei de recrutar. Um networker, um dos trabalhos que terá para o resto da vida é fazer recrutamento. E hoje em dia aquilo que eu faço é viver. Lido com o maior número a maior diversidade possível de pessoas à minha volta, participo em coisas diferentes, vou mudando de ambientes de vez em quando, vou conhecendo pessoas novas, vou a vários sítios diferentes para conseguir falar com pessoas e depois tenho um contacto natural em que um partilha a vida dele, eu partilho a minha vida e os dois podemos perceber o que é que um tem para oferecer ao outro. E muitas vezes aquilo que acontece, aquilo que tem acontecido, sobretudo, tem sido um interesse genuíno das pessoas pela minha atividade, por conhecer a minha atividade. E aí eu apresento e tenho feito assim os meus recrutamentos. Agora,
prospecção é um trabalho que é uma ação geradora de valor que tem que existir. Tem que existir todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quanto maior for a minha prospecção, maior será o quê? O ponto a seguir. O contacto e o recrutamento. Isto é tudo por quantidades. Quanto mais contactos eu tiver para abordar, maiores vão ser as minhas possibilidades de fazer recrutamentos. Quanto aos recrutamentos, posso-vos dizer que desde o primeiro dia em que iniciei esta atividade até ao dia de hoje, ainda não houve um dia sequer que o meu negócio tivesse deixado de ter alguém novo na equipa. Portanto, todos os dias eu tenho sempre novos recrutamentos, todos os dias, desde o princípio. Levam 4 anos agora e desde o princípio. E porquê? Porque eu me obriguei a isso. Porque eu tive este mindset, tive esta coragem de aceitar para mim que isto era algo que tinha que acontecer. O meu negócio tem que crescer todos os dias. Obviamente que o crescer a nível de pessoas não significa que cresça a nível de pontos. Porquê? Porque se eu não fizer um correto acompanhamento e apoiar corretamente essas pessoas, aquilo que acontece é que eu não tenho essas pessoas motivadas, competentes, automotivadas, nem apoiadas, nem direcionadas para ter sucesso, porque eu não posso esperar que as pessoas saibam tudo, não posso esperar que as pessoas saibam tudo, não posso tipificar as pessoas. Aquilo que eu tenho que fazer, a minha obrigação e o meu trabalho é diariamente eu criar novas condições e ambientes propícios às pessoas para aprenderem e para conseguirem desenvolver ainda mais o seu negócio. Portanto, o papel do patrocinador é comunicar, direcionar e suportar. É isto que nós fazemos. E no outro dia havia uma frase muito, muito interessante e gostei muito. Por acaso foi noutro contexto, mas acho que para aqui também se aplica. Quem não dá assistência, perde para a concorrência. E cuidado com as vossas equipas, porque é bom que apoiem as vossas equipas, porque muitas vezes nós, por culpa nossa, por estarmos a olhar para quem não trabalha, por estarmos a olhar para o lado, por não estarmos a olhar bem para o nosso negócio, estamos a deixar escapar uma grande oportunidade de criarmos um negócio gigante, uma carreira gigante, uma carreira promissora. Portanto, este negócio é para todos, qualquer pessoa pode desenvolver esta atividade, mas não deve, tem de cumprir estes requisitos. São requisitos obrigatórios de sucesso. São requisitos que não se cumprem uma vez. Isto obedece a um ciclo. A formação diária é diária, não é uma formação inicial e depois está bom. Não. Nós precisamos de crescer ao mesmo tempo e com a mesma dimensão que cresce o nosso negócio. Se eu não cresço com o meu negócio, eu vou ter problemas. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Imaginem, tem uma equipa que começa com 5 pessoas e essas 5 pessoas vão-vos pedir apoio, ok? E ao início andamos ali, não sabemos bem o que é apoiar, não sabemos muito bem o que é criar momentos como é que vamos ajudar essas pessoas, etc. Se nós não nos formarmos, se nós não formos aprender a comunicar corretamente, saber qual é a direção certa, se nós não nos conseguirmos colocar no lugar das pessoas, se nós não conseguirmos criar as condições, o suporte, as ferramentas, se não conseguirmos conectar as pessoas com a equipa, com a top team e com as ferramentas, etc., nós vamos ter um problema grave. E agora imaginem que vocês têm 100 pessoas. O vosso negócio cresce, porque ele cresce. Podem ter a certeza que ele cresce. Mesmo que não seja bem feito, ele até cresce. E tem 100 pessoas, e depois tem 200, e depois tem 300. E depois tem uma equipa a produzir 30 mil pontos e estão nos 21%. E ainda assim vocês continuam com as dúvidas que tinham quando eram de 3%, com as competências que tinham quando eram de 3% ou mesmo antes de iniciar o negócio. E isso é grave, porque são a seguir centenas de pessoas que vão necessitar de apoio. E nós cada vez vemos menos soluções e muitas vezes ficamos parados à espera que as soluções apareçam. O livrinho, a consulta, a formação, aprender a fazer as coisas corretamente é das coisas que dá mais gozo neste negócio. Não há nada que dê mais gozo do que nós sentirmos que estamos cada vez melhores a desenvolver esta atividade. Retomem o ciclo. Este é um ciclo para sempre. Quem agarrar esta oportunidade tem que estar preparado para isto. Recrutamento e apoio é para sempre. Pelo menos eu falo por mim. Até hoje ainda não me consegui reformar.
ok? Vão em 4 anos e eu não vejo o meu negócio agora no momento para me reformar. Pelo contrário, está na hora de eu retomar ciclo e retomar um ciclo com ainda mais força, porque não tenho limites. O que é que acontece se nós nos minarmos e rodearmos de ações que não geram valor? O que é que são estas ações que não geram valor? Esta imagem diz muito. As ações que não geram valor são as ações que nos vão colocar a pensar e assoberbados de trabalho e com atividades que vão demorar a trazer resultados. Meus amigos, a equipa, e por isso é que eu adoro esta equipa, porque esta equipa fornece-me uma série de ferramentas e uma série de apoios que, se eu conseguir conectar bem as pessoas com as ferramentas da equipa, há muita coisa que me vai ajudar. E o meu tempo vai ser precioso para eu fazer aquelas ações geradoras de valor. Ações de prospecção, recrutamento e acompanhamento. Porque o meu acompanhamento singular, aquele que eu dou àquela pessoa em específico, que tem aquelas necessidades específicas, eu dou-lhe a ela. Mas há muita informação que é uma informação transversal e que pode ser passada em informações como, por exemplo, esta, como outro tipo de formações, que não são tanto as informações de como é que vai recrutar, vai dizer isto, vai dizer aquilo, vai dizer o outro. Não. Esse é um trabalho que é dos patrocinadores, a falarem diretamente com as pessoas. As formações, quando são para muitas pessoas, convém que sejam formações ao nível dos comportamentos, dos pensamentos, das ações, de tudo aquilo que está no interior da pessoa, no desenvolvimento específico da pessoa. Porque a nível de negócio, a nível da abordagem, há tanta variedade que aquilo que deve ser feito deve ser encontrar o ponto de equilíbrio daquela pessoa. Em que ponto é que aquela pessoa se sente mais à vontade para trabalhar? Que tipo de abordagem é que ela se sente mais à vontade para trabalhar? É uma pessoa que gosta muito de rua, gosta muito de trabalhar na rua, é um comercial batido, uma pessoa com muitos anos disto, que está habituadíssimo a falar com o público cara a cara, então é na rua que ele deve trabalhar. É uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa que não tem muitos contactos, é uma pessoa que vive num sítio um bocadinho remoto, é uma pessoa que prefere estar mais atrás de um computador do que propriamente na rua, então ensine essa pessoa a trabalhar corretamente na internet. Agora, esses ensinamentos são básicos, e esses ensinamentos podem perfeitamente ser feitos entre nós, numa conversa telefónica ou num cafezinho, etc. Porque é muito específico, é muito singular, é muito direcionado às pessoas. No trabalho de desenvolvimento de pessoas, uma formação, um evento vai ter outro tipo de impacto. Portanto, as ações geradoras de valor, aliás, ações que não geram valor, podem passar, por exemplo, por duplicar a informação que a equipa já nos transmite. Eu não faço isso. Eu não duplico a informação que a equipa já me transmite. Aquilo que eu faço com os meus parceiros, com as minhas linhas diretas, é comunicar com essas mesmas pessoas e colocar-me no lugar deles. E perceber exatamente para aquela pessoa o que é que faz sentido eu dizer. Porque senão escrevíamos um script e toda a gente fazia o mesmo e toda a gente tinha sucesso, e se toda a gente tem sucesso, isto seria mal pago. Portanto, a ideia é que é um negócio simples, mas dá trabalho. Dá trabalho e esta aprendizagem dá trabalho. Mas também é dos melhores prémios. A forma como nós ficamos é dos melhores prémios. Porque muitas vezes refazer aquilo que funciona pode trazer graves problemas. Refazer aquilo que até estava bem feito, que aquilo pode nos trazer problemas graves. Pode trazer problemas irreversíveis para o resto da vida. Portanto, tenham cuidado quando refazem coisas que funcionam, quando agarram em material e transformam esse material para coisas que podem trazer problemas e que não vão ser geradoras de valor. Foquem-se em coisas que vos tragam pontos no imediato. Sobretudo as pessoas que estão a começar o negócio. Tenham muito cuidado para não se perderem em trabalho que não vos traz valor algum. Ok? A questão é maldade, é real, esta pessoa gosta imenso dela, portanto tem uma confiança acima da média, é a duquesa d'Alba, e é real, só que ela decidiu refazer aquilo que já funcionava. Insistir em coisas que não resultam. Nós temos um leque de patamares nesta equipa
que nós temos que aproveitar, certo? Nós temos que aproveitar. Temos que aproveitar porque há aqui muita gente que tem muitas competências e além dessas competências tem muita experiência e sobretudo, a experiência não é os anos que nós passamos, é o sucesso que nós temos nesta atividade. Existem pessoas com muito sucesso nesta atividade e sucesso tal que conseguem perceber que não existe uma metodologia única que dá resultados. Existem várias metodologias que dão resultados e conseguem colocar-se no lugar dos outros, conseguem equilibrar as suas opiniões em relação aos outros e em relação ao trabalho, de forma a ajustarem e a calibrarem cada uma das suas pessoas, cada um dos seus parceiros. Mas ainda assim, há coisas que já se sabe que não resultam. Há coisas que já se sabe que não resultam, já foram testadas. E havemos de reparar o seguinte, quase todos nós cometemos os primeiros erros, são muito semelhantes. São todos muito semelhantes. E é fácil perceber, hoje em dia, um distribuidor que esteja no início. E também é fácil perceber um distribuidor que está no início e que está à procura dos resultados, porque muitas vezes somos pessoas que cometem erros. Portanto, cometer erros é um bom sinal. Para mim, é um bom sinal. É um sinal que a pessoa está à procura de fazer. E aí aparece o patrocinador e dirá à pessoa qual é a melhor forma de fazer. Dirá com um feedback construtivo, de forma a que não se livre da pessoa, mas que se livre de comportamentos que não resultam. Mas atenção, porque aqui os parceiros, os distribuidores, têm que dar ouvidos aos patrocinadores e dar o benefício da dúvida aos patrocinadores e tentar perceber a visão que eles estão a ter. E porque se eles nos estão a dizer algo, é porque seguramente querem o nosso bem. Seguramente querem nos dizer alguma coisa que só serve para nos ajudar. Porque eles são os maiores interessados no nosso sucesso. Portanto, insistir naquilo que não resulta também é bastante grave e não é uma ação geradora de valor. Trabalhar sem ritmo. Isto é das coisas mais graves neste negócio. Porquê? Porque estamos a trabalhar e não desistimos. É aquela questão, mas eu não desisto. Pois não. Tu não desistas, mas o teu ritmo não está programado para esta atividade. Este negócio está formatado para crescimentos rápidos. Não é crescimentos supersónicos, mas sim rápidos, ok? Portanto, trabalhar sem ritmo cria o seguinte. Nós, quando estamos a fazer a nossa equipa, é tido e sabido por todas as pessoas que aqui estão e por mais algumas que por todas as pessoas e mais algumas que nós inscrevemos 30, 40, 50 pessoas e dessas 30, 40, 50 pessoas, 3, 4 ou 5 pessoas vão desenvolver grandes negócios, ok? Porque sim, porque decidiram, porque aquele era o momento, porque foram ensináveis, porque gostam de fazer esta atividade, porque gostam de nós, porque gostam da FM, por muitas coisas e não por uma só. Por muitas coisas, aquelas foram as pessoas que quiseram trabalhar connosco e que decidiram trabalhar connosco. Se nós não trabalharmos com ritmo, recrutar estas 30, 40, 50, 100 pessoas, 200, 300 pessoas, pode levar 10 anos. E se eu levar 10 anos para fazer o meu negócio, para construir o meu negócio, para construir um patamar médio alto no meu negócio, aquilo que vai acontecer é que provavelmente eu vou-me desmotivar pelo caminho. Porque hoje eu construo, para o mês que vem eu não construo nada. Não construo, fico à espera dos resultados, depois os resultados aparecem. Mas como aquele mês em que eu fiquei à espera não fiz nada, no mês seguinte já se vai ressentir. E isto não me presta. Isto é deitar trabalho à rua. Isto é uma pena. Eu tenho imensa pena quando as coisas acontecem assim. Porquê? Porque a pessoa trabalhou durante um tempo muito bem. Se ela mantiver aquele ritmo durante um maior espaço de tempo, ela vai ter um negócio fortíssimo. Agora, trabalhou, fez tudo aquilo que tinha a fazer. E onde vê se não é um padrão? Os pontos estão sempre direcionados com a quantidade de trabalho e de ações geradoras de valor que nós temos. Isso é um dado adquirido. E onde vê se não é assim com as vossas equipas também, convosco. Portanto, eu trabalho. Se eu trabalhar com o máximo ritmo durante o máximo de tempo, então
o meu sucesso aparecerá. E será um sucesso que vai aparecer gradualmente e que eu vou ver. Não é um sucesso inconstante. Não é anda para cima, depois vai lá todo abaixo e depois eu tenho que reconstruir tudo outra vez e depois já está construído e eu volto à mesma sem ritmo, ali todo desmotivado, etc. E depois quero fazer outra vez e a equipa que já cá estava já não está e depois eu já não ganho dinheiro, precisava daquele dinheiro para pagar o meu telefone, a minha gasolina, etc. E já não tenho. Essas coisas assim. E não pode ser. Não pode ser. O negócio começa no primeiro dia em que nos inscrevemos. E desde o primeiro dia até ao dia em que decidirmos que não fazemos mais este negócio, nós não devemos parar. Nem um dia. O nosso negócio é para se fazer todos os dias. Em todas estas ações geradoras de valor. E vocês agora dizem, então e se eu for para as Maldivas uma semana, o que é que eu faço? Lá não desenvolvo negócio? Não, mas podem ler. Podem ler, formar-se e começar a preparar os vossos dias para quando vierem dessas férias, voltarem à carga cheios de competências e provavelmente até mesmo com uma formação preparada para a vossa equipa do melhor que há. Porque leram coisas, motivaram-se e inspiraram-se naquilo que viveram. Portanto, trabalho existe sempre para fazer. Agora, eu passar um dia deste negócio, um dia em que eu estou inscrito nesta empresa e decidido a trabalhar e a cumprir os meus objetivos, e passar um dia inteiro sem trabalhar, permitir que ao meu negócio não aconteça nada durante um dia que seja, isso não é nada. Isso não é negócio. Isso não é fazer nada. E não é assim que se desenvolve esta atividade para termos um grande negócio. Teremos negócio, mas não teremos um grande negócio. Portanto, o ritmo e a consistência são das coisas mais importantes nesta atividade, se não a mais importante. Porque podemos fazer tudo, mas se não fizermos de forma consistente e com ritmo, não valemos nada. E reparem uma coisa, isto é tão certo como qualquer empresa que se preze vai despedir qualquer empregado que não trabalhe com ritmo, qualquer empregado que não trabalhe com consistência. Se vocês faltarem ao trabalho, se alguém faltar ao trabalho, é despedido. Por alguma razão é. Porque o patrão precisa de ritmo e precisa de consistência. Precisa de alguém que dê valor à empresa todos os dias. Porque ele está a pagar o quê? Todos os dias. Portanto, aqui, se com um patrão não faltamos, aqui faltar, não sei o que é que se pode chamar. Não sei o que é que se pode chamar. Mas eu não permito isso à minha atividade. Trabalhar sem maturidade. Sem som. Estão a ouvir? Ok. Sim, já ouvi que sim. Ok. Trabalhar sem maturidade. E aqui é a tal consistência. Ok? Há pouco estávamos a falar do ritmo e agora falo da consistência. E porquê a consistência relacionada com a maturidade? Pelo simples facto que trabalhar sem supervisão de alguém é um dos maiores sinais de maturidade. E não trabalhar porque não temos supervisão de alguém é um dos maiores sinais de imaturidade. É alguém que não é responsável pela sua vida. E o único destino é entregar o seu tempo, a sua produção, a alguém que trate disso mesmo. Que lhe vai pagar pelas horas de trabalho e que nós vamos produzir para essa pessoa durante muito tempo. E isso é abdicar do único bem que todos nós temos. Todos nós nascemos com tempo. Todos nós nascemos com 24 horas por dia para decidirmos fazer com ele aquilo que quisermos. E se alguns vendem o tempo, outros vendem as competências, outros vendem a produção. E garanto-vos uma coisa, vender tempo é dos piores negócios que existe. É dos piores negócios que existe. Se temos que vender tempo durante algum tempo, se não temos negócio, sim, mas também paralelamente a isso podemos desenvolver o nosso negócio com a mesma maturidade com que vendemos o tempo. Com a mesma maturidade. E trabalhar sem supervisão é necessária muita maturidade. É muita maturidade para nós agarrarmos neste negócio e percebermos isto é um negócio. Isto não é uma brincadeira. Isto não é o autoemprego. Eu não estou a desenvolver FM porque precisava de criar o meu posto de emprego. Isso é completamente errado. Eu não posso fazer isso. Porque isto não é um emprego, é um negócio e precisa de ações de negócio e não de ações de emprego. Por exemplo,
Este negócio precisa de investimento? Sim, este negócio precisa de investimento. Precisa de investimento de tempo, precisa de investimento de competências, precisa de investimento de dinheiro, precisa de tudo isso. É normal que precise. Mas, também vos digo, a nível de dinheiro, este negócio, se formos espertos, se formos inteligentes, este negócio paga-se por si só. O negócio vai-se pagando por si só. Eu preciso de alugar uma sala e não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, tenho na mão um starter kit que faz dinheiro. Se é pouco, eu posso vender e engarir dinheiro para pagar a sala. Se não é pouco, eu posso dividir com os meus parceiros. Se eu não quero dividir com os meus parceiros, eu posso agarrar e pagá-la eu. Eu preciso de comprar os produtos para mostrar às pessoas. Pois então compremos esses produtos. Porquê? Porque eu com esses produtos na mão eu vou ganhar ainda muito mais dinheiro. E isto começa logo pelo starter kit. 50 euros um starter kit. Para mim foi ótimo. 50 euros um starter kit que eu imaginei logo. Eu daqui por 3 dias, 2 dias, 1 dia, eu tenho este dinheiro e se eu preciso tenho o triplo deste dinheiro. Portanto, isto é um investimento certinho. Certinho. Mas isto porquê? Porque eu observei este negócio como exatamente ele é. Um negócio. Total liberdade. Ninguém vai decidir onde é que eu vou. Se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, se eu vou para a frente, se eu vou para trás, se eu trabalho, se eu não trabalho. Eu não preciso que mandem em mim. Eu não preciso, porque nenhum patrão necessitou de mandar em mim para eu trabalhar. Sempre fui uma pessoa extremamente responsável com os patrões. Portanto, se eu fui com eles, comigo, eu também tenho que ser. E se eu posso sê-lo ao desenvolver um negócio de futuro para mim, para a minha família, então perfeito. Agora, está na hora de crescer. Procrastinar. Amanhã eu faço. Sim, pronto. Isso depois, para a semana, eu vou lá àquela pessoa falar. Procrastinar é muito complicado. Começar este negócio a sério é muito complicado. É muito fácil nós cairmos na procrastinação. Muito fácil mesmo. Muito fácil. Mas também é muito fácil nós arranjarmos truques para nós não procrastinarmos. É nós fazermos uma sabotagem com o nosso cérebro. Imaginem o seguinte. Eu tenho que falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, eu quero falar com ela. Pronto, estão com o feeling, querem falar com aquela pessoa. E há feelings que valem muito a pena. Mas eu agora não me apetece, amanhã já falo. Agora não, porque eu agora até tenho vergonha, não vou lá agora falar. Eu depois falo. Estou para falar com aquela pessoa há não sei quanto tempo e não falei. Todas estas ações são procrastinadoras e não trazem resultado. O truque é, se eu não for ali falar com aquela pessoa, estou mesmo a ver, vai aparecer alguém e vai fazer o recrutamento por mim. E eu vou perder aquela pessoa. E eu vou perder aquele diamante. Aquela pessoa que queria mesmo trabalhar e que eu perdi uma excelente oportunidade. Portanto, eu não posso procrastinar em nada. Os meus parceiros precisam de não sei o quê, que já me pediram informações disto e daquilo e eu nunca mais lhes dei. Eu não posso procrastinar. Quem não dá assistência, perde para a concorrência. Cuidado. Não procrastinem. As regras do jogo. E eu falo aqui em jogo, ok? Eu falo aqui em jogo, não tem a ver com o facto de nós não estamos num jogo, ok? Isto é um negócio, não é um jogo. Quando eu digo o jogo não altera, não programa a sua mente para compreender as regras das empresas, compreender as regras do network marketing. Alguém que me diga assim, mas a FM devia fazer não sei o quê. Mas o Starter Kit devia trazer não sei o quê. Coisas que o devia, e ainda por cima o devia de coisas que não há controle sobre isso, porque é a parte administrativa da empresa que trata disso. Isso é perder tempo. Isso é perder tempo, completamente. Alguém que me diz que, por exemplo, o plano de marketing tipifica e demonstra o desenvolvimento de uma estrutura. E nós, mas aquilo devia era ser assim. Eu agora devia era ter aqui uma pessoa para não sei o quê. Eu já devia era estar com um patamar maior.
Isto não interessa, não traz resultados, não posso fazer nada. Não há controle sobre isto. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é compreender as regras do jogo, compreender o plano de marketing da empresa, compreender aquilo que a empresa me oferece para eu desenvolver, o negócio que a empresa me oferece me oferece para eu trabalhar. Se eu gosto, gosto. Se eu não gosto, saio fora. Agora, focar-me em coisas que eu não controlo, focar-me em coisas que não trazem valor nenhum, porque vou estar a perder tempo, o meu e daquela pessoa para quem eu estou a falar, que provavelmente é o meu patrocinador, é perder tempo, perder energia e coisas que não trazem, não geram valor algum. Portanto, compreendam as regras do jogo. Percebam exatamente como é que se desenvolve Network Marketing. Network Marketing não é um mercado novo. A FM Group tem 10 anos no mercado, existem centenas de diamantes, existem centenas de ouros, centenas de amarantos, centenas de pérolas, todos os patamares existem, muitas pessoas estão em patamares de liderança, existem 800 mil distribuidores a trabalhar na FM Group. A FM Group está presente em 59 países, está presente nos 5 continentes, fala 22 línguas, já há muito sabido. As coisas já se sabem como é que se fazem, as regras já estão criadas e aquilo que eu devo fazer é trabalhar com essas regras e não ter qualquer tipo de bode expiatório à minha volta para me incentivar a ter uma razão para não trabalhar. Não existem razões para não desenvolver este negócio, não existem razões sequer para que qualquer pessoa que aqui está seja diamante. E diamantes eu vejo bastantes. Eu sigo algumas pessoas da forma como posso, da forma como consigo, como é óbvio, nem todas as pessoas eu conheço pessoalmente, mas uma grande parte das pessoas que aqui estão eu conheço pessoalmente, privo com elas, algumas presencialmente, outras por telefone, outras pelo Facebook, e posso-vos dizer que ao longo dos 4 anos em que estou na FM Group, tenho visto uma evolução tremenda nas pessoas que estão à nossa volta. É muito bom ver uma equipa a desenvolver-se desta forma, é muito, muito compensador ver as pessoas a desenvolverem-se desta forma. Eu dou os parabéns a todas as pessoas porque nota-se que estamos todos à procura de um caminho melhor, estamos todos à procura de sermos pessoas cada vez melhores, cada vez mais competentes, sobretudo cada vez mais profissionais, com abordagens cada vez melhores, com uma postura cada vez melhor, com muita ação, isto é fundamental, eu vejo muita ação, vejo muitas fotos de pessoas a fazer apresentações, de pessoas a criar eventos, de pessoas que às 8 da manhã, 7 da manhã, estão com o seu Auril ao lado, a beber café, a fazer os seus contactos, estão na rua, que me ligam às 8 e às 8h30 da manhã, a dizer: Luís, olha o que eu fiz, eu recrutei, eu aconteci, e alta motivação, com pessoas muito competentes. Portanto, é muito bom, é muito compensador poder estar rodeado de pessoas tão profissionais como estas pessoas que estão aqui hoje e que também não estão aqui hoje, pessoas que pertencem à Top Team, pessoas que fazem desta equipa a equipa número 1 da Península Ibérica. Portanto, os meus parabéns a todos. Há pouco o Alexandre estava aqui estava a falar, mas a chuva não o permitiu, mas eu ouvia algumas coisas que ele dizia e reforço, ele estava a dar os parabéns a todas as pessoas que fazem parte desta equipa pelos resultados alcançados em 2013, pelo crescimento estrondoso desta equipa e seguramente que quase que adivinho que ele iria terminar esta apresentação com uma frase célebre que ele diz que é: estou muito entusiasmado e 2014 será um ano de excelência. Esta foi a nossa formação. Pronto, como viram, foi uma formação diferente. Também foi um dia diferente, começou de uma forma diferente. Resultados, tudo aquilo que vos traga resultados, pensem sobre isso. Tudo aquilo que não vos trouxerem resultados, guardem na gaveta, pensem um dia mais tarde, mas não pensem durante o trabalho, enquanto estão à procura de resultados, em coisas pormenores que nada vão acrescentar ao vosso negócio. Portanto, mensagem de final: hajam em função dos resultados sempre. Este é o objetivo principal. Resultados. É esta a performance que nós todos queremos ter, é resultados. Muito obrigado a todos. Amanhã
Amanhã temos cá uma apresentação de negócio, outra vez, a nossa nova apresentação de negócio, já não é nova, já foi estreada a semana passada, mas continua a ser ainda nova, não é? Portanto, venham, vou ser eu, tragam convidados para assistir a esta apresentação de negócio e aproveitem bem a equipa, aproveitem bem as pessoas que estão à vossa volta, aproveitem este negócio para serem pessoas melhores, para pessoas mais felizes, para pessoas com mais competências e para se desenvolverem nesta vida. Muito obrigado a todos e continuação de uma excelente noite. Até já.